Olá, amados de Deus, vamos para mais um capítulo da novela Gênesis, um comentário sobre a novela Gênesis. E agora é o capítulo 28 da novela. Danina, aquela irmã de Labástia, aquela que é boa, né? Ela tá grávida, ela foi babá dos filhos de Terá e engravidou. E ela confirma que o pai é Terá, para nossa surpresa e indignação, né? Por outro lado, o sacerdote Murabi, aquele que odeia Terá, ele fica feliz em saber que o sumo sacerdote perdeu a memória. E ele, que já ia embora de fininho, ele resolve ficar, porque ele acha assim que não tem mais perigo para ele, né? Não tem mais nenhum inconveniente. Então ele vai comemorar lá na taberna da irmã de Danina, que é aquela irmã de Labás que é ruim. E ele chegando lá, ele acaba conversando com a dona da taberna, que é Idana, o nome dela, irmã de Danina, e ela fala saber que o marido dela viu quando ele empurrou o sumo sacerdote e dá um jeito dele se sentir na mão dela. E ela vai começar então, segundo o que ela conversa com ele, ela vai começar um processo de extorquí-lo. E ele sai muito preocupado de lá. Por outro lado, né, o rei tem um pesadelo e acorda apavorado com o pesadelo, se achando que vai ficar só e que tudo é a maldição por causa do dia que ele não conseguiu cumprir a determinação de dormir com a sacerdotisa. E ele vai se aconselhar com o sumo sacerdote, mesmo o sumo sacerdote doentinho, mas já está se recuperando, já consegue ouvir, falar alguma coisa, mas ele não se lembra de nada. E o rei conta tudo para ele, inclusive que não conseguiu, né, naquele dia fazer a sua obrigação, para ele era uma obrigação, e que aquilo trouxe as sérias consequências de tudo que aconteceu, como a morte da segunda esposa, a queda do sumo sacerdote, agora o desaparecimento do filho. Ele acredita tudo isso ao fato dele não ter conseguido ir até o fim no casamento lá com a Nádia. E o rei conta à rainha depois que disse tudo para o sumo sacerdote. Ela tem um ataque de ira porque ela vê que fica vulnerável, né? Que ele fica vulnerável. E ela disse que se o sacerdote recuperar a saúde, recuperar a memória, eles vão ter que dar um fim nele, vão ter que matar. Ela é muito ruim e ela é muito rápida nas maldades dela. Inclusive, ela quer responsabilizar a criança, Abrão, pelo fato do filho dela ter saído de Ur com ele. Ela acha que foi a má influência do Abrão e não o contrário. Ela não sabe que o filho dela é que fez isso, que ele realmente é uma peste, né? Enquanto isso, as duas crianças, elas que estavam presas lá no acampamento dos amoritas, elas conseguem fugir por causa de Abrão, que é muito esperto. Mas o príncipezinho comete uma bobagem e aparece. E aí eles pegam o príncipezinho. Abrão é tão bom caráter que ele podia ter ido embora, que eles não pegaram ele. Mas ele disse que não vai deixar o amigo só. E então os dois são novamente presos e reconduzidos lá ao acampamento dos amoritas, né?
Danina, por outro lado, procura a irmã dela, essa peste, né, que é Idana o nome dela, para ajudá-la a ir atrás de alguém que faça um trabalho de abortar essa criança. Olha só onde ela chegou, né? Onde a maldade do ser humano chega, para se livrar do problema. Então, Danina vai com ela procurar uma feiticeira para fazer esse trabalho. Por outro lado, o rei dos Amoritas, ele procura negociar com o rei de Ur, vindo em comitiva até ele, dizendo que tem a criança e quer negociar. E termina a novela com essa perspectiva de guerra, né? De ou negocia ou mata as crianças, e realmente fica aquilo no ar. Além disso, também aconteceu uma coisa interessante, foi que o pai da moça que está grávida, ele vai falar com Terá. Ele vai tomar as providências antes que a barriga apareça. E ele chama Terá, ele vai na casa dele, a mulher fica assim meio, a mulher dele, a Mate, fica, vamos dizer, na expectativa de que vai acontecer alguma coisa, mas ele não diz na frente dela, ele vai e pede para ir até a oficina, e na oficina ele diz que a filha dele está grávida e que o pai é ele. Ele é bem contundente. E ficou aí por isso a novela. Então, o que a gente pode tirar desse monte de alegoria, de histórias paralelas, que é uma novela, não é um estudo bíblico? E que nós podemos tirar o seguinte, que tudo que a gente tem visto, né, as coisas más que tem ali, as infidelidades, os egoísmos, né, a ganância, e agora até o aborto, né, tudo isso são os frutos do pecado do ser humano. O que é pecar? É errar o alvo. O ser humano está sempre errando o alvo por causa da natureza pecadora que recebeu de Adão. Diz, mas não tenho culpa nenhuma da natureza de Adão. Tem do seu pecado, não do pecado de Adão. Mas a natureza de Adão que você recebeu e eu recebi, nós também recebemos de graça a nova natureza em Cristo, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou, mandou do seu Espírito, e todo aquele que quiser tem disponível, né? O Espírito de Deus entra dentro do seu Espírito para lhe dar uma nova natureza. E daí, a natureza que você alimentar melhor, ela vai ganhar, né, a briga na sua vida, né? A Bíblia diz que ao homem há caminhos que parecem direitos, mas no final deles são caminhos de morte. Então tá aí os caminhos de morte: egoísmo, ganância, aborto, infidelidade, né? Tudo isso são caminhos de morte. E eu quero ler uma passagem aqui bem interessante, lá em Isaías capítulo 55, né, no versículo 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Que o Senhor o abençoe ricamente.